Fala galera do YouTube, Cabongos Motores e Companhia. E hoje a gente vai falar um pouco de óleo dois tempos. A gente vai deixar as manutenções de lado e vamos falar um pouco aí sobre óleo dois tempos. E por que a gente vai falar sobre óleo dois tempos? Motivo para falar? A gente tem um monte aqui. Então aqui vocês podem ver a lateral do pistão quebrada, faltando um pedaço aqui. Aqui, esse motosserra, esse aqui é um cilindro no motosserra Toyama. E como vocês podem ver, cilindro novo, não tem nem carvão na cabeça do pistão, mas ó, o estrago que já foi feito. Isso aqui aconteceu na primeira vez que o usuário foi usar o motosserra. Não colocou óleo e trabalhou com o motor seco. Aqui a gente tem um virabrequim de uma roçadeira, que também, por falta de lubrificação, apresentou folga. Folga nesse sentido, beleza, é normal. O que a gente não pode ter é essa folga para cima e para baixo aqui, ó. Isso aqui tem que ser justo. Então também comprometido por falta de lubrificação. E aqui, esse motosserra é um 381, como vocês podem ver aí. Também pistão todo riscado, todo deformado, falta de lubrificação. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo aí. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de óleo. A gente vai falar também sobre o óleo que a gente usa no motor de popa, que muita gente acha que é o mesmo óleo, que é tudo igual, mas não é. Então a gente tem um óleo para roçadeira e motosserra e outro óleo de outra especificação para ser usado no motor de popa. Então a ideia desse vídeo é tirar todas as dúvidas, é explicar as características de um, as características de outro, as características dos motores, que apesar de ambos ser dois tempos, cada um tem um regime de trabalho, por isso a necessidade de se usar óleos diferentes. E a gente vê também que, em muitos dos casos, equipamentos novos estão vindo quebrado aqui para a oficina por falta de informação. Ou porque o usuário não leu o manual, ou porque ele é instruído de forma errada, ou porque meu colega pediu para eu colocar uma tampinha só de óleo, se colocar muito óleo estraga, se colocar pouco óleo estraga. Então, a ideia do vídeo é esclarecer todas essas dúvidas aí. E antes da gente falar sobre os tipos de óleo, a gente vai explicar por que o motor dois tempos ele precisa de ser misturado o óleo na gasolina. Que é diferente dos quatro tempos, onde a gente só coloca gasolina pura, não precisa misturar nada. E no dois tempos não, no dois tempos a gente tem que fazer a mistura do óleo na gasolina. Todo mundo sabe que nos motores 4 tempos existe um reservatório de óleo, o cárter. E é esse óleo que fica armazenado no cárter, ele é bombeado por uma bomba e faz a lubrificação das partes móveis do motor. Aqui no motor 2 tempos a gente não tem esse cárter. E a gente precisa que as partes móveis, no caso pistão, biela e virabrequim, sejam lubrificados, porque senão ferro com ferro vai gerar atrito, aquecimento e acaba travando, conforme a gente mostrou ali para vocês, os cilindros danificados. Então, no motor dois tempos, a lubrificação é feita através desse óleo que a gente mistura na gasolina. Por isso que na admissão, o sistema de funcionamento do motor dois tempos, ele é um pouco diferente do quatro tempos. No motor 4 tempos a gente tem lá o carburador, abre-se uma válvula de admissão, o combustível entra para dentro do cilindro pela parte de cima do cilindro, e aí tem todo aquele processo de compressão, explosão, exaustão, que são os 4 tempos do motor. Ele primeiro admite o combustível, depois ele comprime e explode, e depois a exaustão. Tudo acontece direto aqui pela parte superior do pistão. Já no dois tempos não, é diferente. E aqui a gente vai
explicar como é que funciona. Aqui, nessa parte, fica o carburador. Então aqui a gente tem a admissão de combustível, o carburador fica aqui. Aqui eu vou mostrar, colocar o cilindro, mas depois eu vou tirar para ficar mais fácil o entendimento. Esse aqui é o coletor de admissão, essa borracha aqui. E o pistão sobe e desce aqui dentro do cilindro. Porém, o que acontece? Quando o pistão ele sobe, a saia do pistão aqui, ela passa do ponto de admissão aqui. Ela sobe além, ela sobe mais alto. Então, o que acontece? O combustível, na hora que o pistão sobe, cria-se um vácuo aqui na parte de baixo do motor. E aí o combustível é admitido através desse vácuo. O pistão subiu, criou um vácuo que puxa o combustível. Na hora que o pistão desce, ele pressiona esse combustível que foi admitido e que está na parte de baixo do pistão. E essa pressão faz com que o combustível lubrifique os rolamentos, lubrifique o rolamento da biela, o rolamento do virabrequim, um de cada lado. Aqui no próprio pino do pistão a gente tem um rolamento também. Então a primeira fase do motor é a de lubrificação. Então o combustível ele entra por baixo do pistão, lubrifica, e aí, hora que o pistão desce, ele desce aqui novamente, cria-se uma pressão. Essa pressão empurra o combustível através aqui no cilindro. Não sei se vocês conseguem ver aí, a gente tem umas galerias na lateral aqui, ó, nos dois lados. Aqui por fora a gente consegue visualizar. Então aqui eu tenho uma galeria e aqui eu tenho outra galeria. Então o que acontece? A hora que o pistão desce, esse combustível, parte dele lubrificou os rolamentos, lubrificou o virabrequim. A hora que o pistão desce, ele impulsiona esse combustível através daquelas galerias para a parte de cima. Aí sim o combustível sobe para a parte superior do cilindro, através das galerias do cilindro ali. E a hora que ele sobe de novo, que ele vai explodir, o combustível está lá em cima, ele sobe, comprime e a gente tem a explosão. Porém, enquanto ele fez esse movimento de subida, na parte de baixo ele já admitiu combustível de novo. Por isso que o ciclo é de 2 tempos. Na verdade, tudo o que acontece no 4 tempos acontece aqui. Só que aqui 2 ciclos sempre acontecem de forma simultânea. Então, o primeiro ciclo aqui, o primeiro e segundo, é quando ele sobe, ele já sobe admitindo o combustível pela parte de baixo e já explodindo o combustível que está aqui na parte de cima. A hora que ele desce, devido à explosão, ele já transfere o combustível que está aqui na parte de baixo para a parte de cima, e esse combustível que sobe já auxilia na expulsão dos gases. Então, sempre acontece 2 ciclos de forma simultânea. Esse é o funcionamento do motor 2 tempos. E esse sincronismo é mantido devido ao posicionamento das galerias, tanto aqui de admissão, tanto as galerias de transferência, que é aqui na lateral, e também a galeria de escape, que fica na parte mais alta lá em cima. Então, essa diferença de posicionamento faz com que o motor mantenha sempre um ciclo e que o combustível siga sempre o caminho que ele tem que seguir. Primeiro ele é admitido, depois ele lubrifica a parte de baixo, depois ele é transferido para cima, explode e aí a gente tem a expulsão dos gases. Isso no caso de roçadeira e motosserra. Aqui no motor de popa, o esquema também é o mesmo. Porém, aqui a gente tem a diferença de que o posicionamento dos itens é diferente. Então, que nem aqui eu tenho os 2 pistão virado aqui para a parte de trás e o carburador está aqui na frente, está na parte de baixo do pistão. Porém, o funcionamento é o mesmo. A hora que o pistão sobe, cria-se um vácuo aqui na parte de baixo. Esse vácuo puxa o combustível aqui para dentro. Só que aqui no motor de popa tem a diferença. Porque se o pistão desce e não tem nada aqui, não tem
para segurar o combustível, ele retornaria e sairia pelo carburador. Então o que eles fizeram? Aqui eles colocaram uma placa com as palhetas. Então aqui as palhetas funcionam como uma vedação. Ela deixa que o combustível entra, porém, a hora que o cilindro desce, que empurraria esse combustível para fora, as palhetas se fecham e aí o combustível só tem um caminho, que é subir para a parte de cima do pistão. Aí o pistão sobe e o processo se repete também. Então é esse o funcionamento dos motores 2 tempos. E como a gente disse, todo esse processo necessita de lubrificação, porque senão o motor trava. E agora a gente vai explicar o porquê e quais os tipos de óleo e a diferença entre eles. E tudo começa, para a gente poder entender, a gente tem que falar um pouco sobre o regime de trabalho de cada motor, seja ele motosserra roçadeira, seja ele o motor de popa. Então eu fiz um quadrinho aqui que fica melhor para a gente entender. Então só para a gente poder entender um pouco do regime de trabalho de cada motor, tanto roçadeira e motosserra como motor de popa, eu fiz um quadrinho aqui com algumas informações para a gente poder se familiarizar com o funcionamento de cada um e com algumas características. Então se a gente pegar aqui, ó, roçadeira e motosserra, a refrigeração, o motor ele é refrigerado forçado a ar. O que isso significa? É uma ventoinha, para quem não conhece, a gente vai mostrar aqui. Isso aqui é uma motosserra da Husqvarna. Então a gente tem essa ventoinha no magneto aqui, essas pazinhas, que conforme o motor gira, ela impulsiona o ar, ela cria um turbilhão de ar aqui por dentro, e através da carenagem, aquela tampa de proteção aqui, esse ar ele é deslocado para que ele passe entre as aletas do cilindro aqui, ó. Dessa forma ele refrigera o motor. Então aqui ele cria aquele deslocamento de ar, a carenagem que está aqui em cima desloca esse ar, em vez dele sair para fora aqui, ela direciona esse ar, e esse ar quando passa entre as aletas aqui, refrigera o motor. Tanto motosserra como na roçadeira é esse mesmo sistema de refrigeração. Refrigeração de forçada a ar, né? O ar ele é forçado, ele é deslocado para poder fazer a refrigeração do motor. A rotação de marcha lenta. Um motor motosserra de roçadeira, ele trabalha com uma marcha lenta em torno de 2.500 a 3.000 RPM. Isso em marcha lenta, né? Tem motor aí que em 3.000, se a gente for comparar com o motor de popa, 3.000 RPM já é mais da metade da rotação de trabalho dele. E a rotação máxima é motor de alto giro, então varia de 10 a 14.000 RPM. Isso aqui a gente colocou essas variações porque vai depender muito do equipamento. Então tem motosserra que a marcha lenta dele é 2.500, o máximo é 13.000, 12.500, então varia nessa faixa de 10.000 a 14.000 a rotação máxima e a rotação de marcha lenta de 2.500 a 3.000. Já o motor de popa, também motor 2 tempos, porém a refrigeração dele é feita a água. O rotor da bomba d'água, a aranha, né? Ela puxa a água do rio, bombeia para a parte superior do motor, e essa água ela circula como se fosse no carro. Só que no carro a gente tem um sistema de refrigeração que é formado pelo radiador. Radiador, as mangueiras, a bomba d'água. Aqui não. Aqui ele puxa, o motor de popa puxa a própria água do rio e bombeia para dentro do bloco. Essa água ela circula, refrigera e é devolvida para o rio novamente. Então é refrigerado a água. E a rotação do motor de popa é muito parecido com o motor de carro. Tanto a marcha lenta quanto a rotação máxima. Então ele trabalha com a marcha lenta em torno de 900 a 1.000 RPM. E de rotação máxima em torno de 5.000 a 6.000 RPM, dependendo do motor. Então, dessa forma, a gente vê, ambos os motores são 2 tempos, porém o regime de trabalho deles é totalmente diferente. A gente vê aqui, nota que no motor de uma motosserra, de uma roçadeira, ele é muito mais exigido,
tanto na questão de temperatura, pode ter certeza que é um motor que trabalha mais quente, quanto na questão de giro também, de RPM. Ele trabalha com bem mais giro, é motor de alto giro. Já no motor de polpa não, apesar de ser 2 tempos também, a coisa já é mais tranquila, já é refrigerada a água. Tanto é que o motor de polpa, quando está funcionando, você pode pôr a mão nele, se ele estiver refrigerando direitinho, você tranquilamente consegue colocar a mão. Então aqui a gente conheceu um pouco do regime de trabalho dos dois motores. Agora, com base nisso, a gente já consegue passar para o óleo. Então, quem tem aí sua roçadeira, sua motosserra, seu motor de polpa, já deve ter reparado na embalagem do óleo. E em algum momento já ouviu também falar nas seguintes siglas: TCW3, essa especificação aqui, ó, 2 tempos TCW3, e também a especificação 2 tempos API-TC, que é essa que está aqui, ó, pequenininho. São essas especificações que vêm nos manuais na maioria dos equipamentos. Nos motores de polpa, geralmente pede para usar o TCW3, na grande maioria, e roçadeira motosserra, o API-TC. Aqui também a gente tem o óleo da Steel. Não está escrito aqui na frente, mas atrás, se a gente for ler aqui nas letrinhas miúdas, está aqui, especificação API-TC. Então também o olhinho da Steel, que é desenvolvido pela Castrol, também ele é API-TC. Então esse aqui seria para motor de polpa e esse aqui, esses dois aqui seriam para roçadeira e motosserra. Lembrando o seguinte, a ideia do vídeo aqui também não é fazer propaganda de óleo, não quer dizer que esse é melhor que esse é melhor que aquele outro. A ideia aqui é a gente explicar os dois tipos de especificação e os sintomas que eu posso ter no meu motor se eu usar óleo errado, se eu usar invertido. Então aqui a gente está usando dessas marcas Lubrax e o Castrol Steel, porque são as marcas que a gente encontra aqui fácil na nossa região. Agora o que a gente vai fazer? A gente, para não ficar uns vídeos muito longos, a gente vai encerrar por aqui. A gente já conheceu como é que funciona, por que a lubrificação de motor 2 tempos, a gente já conheceu os tipos de óleo, a gente já entendeu refrigeração, já conheceu o regime de trabalho de cada um aí. Então a gente encerra por aqui esse vídeo de apresentação. Nos demais vídeos a gente vai falar a respeito das características de cada óleo. A gente vai falar também sobre gasolina, que gasolina usar. A gente vai fazer um teste do comportamento do óleo 2 tempos em diferentes combustíveis com porcentagem diferente de etanol. Então é uma sequência de vídeos aí bem bacana para esclarecer a dúvida do pessoal com relação a óleo 2 tempos. A gente vai também explicar o que significa aquelas especificações de quantidade, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 40, o que é isso, para a gente poder fazer a mistura correta. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha aí pra gente e até a próxima.